Você já sentiu essa estranha urgência? Essa sensação incômoda de que o tempo está se esgotando, não o tempo cronológico, mas o tempo da sua paz interior? É um peso que não se resolve com férias, nem com mais dinheiro, mas com um retorno silencioso a si mesmo. Pense bem, você vive a sua vida ou está apenas reagindo a ela? O mundo vibra em uma frequência de pressa, de urgência barulhenta, de superficialidade aplaudida. E, no meio desse ruído, o seu espírito grita por silêncio. É sobre essa urgência, esse chamado profundo, que vamos conversar. Muitos falam, sussurram, gritam sobre profecias apocalípticas, sobre o medo que se materializa em previsões de caos e de uma escuridão de 3 dias. Você, que sente o despertar, já deve ter sido bombardeado por vídeos, mensagens e teorias que transformam a fé em pânico e a esperança em histeria. Mas você não é feito para a histeria. Você não é um seguidor da confusão. Hoje, meu único objetivo é despir a profecia do medo e vesti-la com o discernimento que lhe é devido. Por favor, esqueça por um momento as imagens de desastres físicos. Vamos olhar para a arquitetura da sua alma. A verdadeira escuridão não é a ausência de sol, mas a ausência de sentido. E, se formos brutalmente honestos, o mundo já não está mergulhado em uma noite densa de falta de amor, desorientação e vazio existencial? Onde a verdade virou opinião e o respeito virou conveniência. Essa, meu amigo, é a escuridão que já começou a nos engolir, a escuridão que você precisa vencer primeiro em seu coração. O que o céu envia não vem para assustar, mas para preparar. Quando uma força maior nos avisa, ela não deseja nosso desespero, ela exige nosso despertar. Portanto, se você tem ouvidos para o silêncio e olhos para a introspecção, entenderá que o que está em jogo é muito mais profundo do que qualquer boato. É a sua postura diante do colapso do sentido. É a sua capacidade de manter a chama da convicção acesa quando todas as luzes da superficialidade se apagam. Não tema o que a profecia diz, mas sim o que a sua falta de preparação revela. A verdade liberta, mas primeiro ela confronta. Fique comigo até o fim. Vamos separar o ruído da direção, o medo da fé. Vamos nos preparar, não para a catástrofe, mas para a restauração. Porque os despertos não fogem do escuro, eles se tornam a própria luz. Se você busca aprender a discernir o que é a essência do que é apenas espuma, e a fortalecer o espírito para a batalha silenciosa que se anuncia, se inscreva no canal agora e compartilhe esta mensagem. Os despertos não fogem do escuro. Eles acendem a luz. A profundidade oculta dos 3 dias de escuridão. Desde que a história é registrada, as profecias sobre a escuridão persistem. Elas não são invenções modernas, são ecos de um princípio antigo, a purificação através do silêncio e da prova. O problema é que a mente humana, imediatista e pragmática, tende a literalizar o que é essencialmente simbólico. E é aí que nasce o pânico. Os 3 dias de escuridão não se limitam, e talvez sequer se refiram primariamente a um apagão físico global. Eles representam, na sua essência filosófica e espiritual, um período de confrontação. É o momento em que a humanidade, privada de suas distrações e de sua luz superficial, o sucesso externo, a validação social, o consumo incessante, será forçada a olhar para o imenso vazio que ela mesma criou. Quando a luz do Logos, do sentido, da verdade transcendente é rejeitada, o indivíduo se perde no caos de sua própria autonomia desregrada. Vivemos uma era de cegueira espiritual voluntária. Milhões estão imersos em uma escuridão interna. A ausência de amor genuíno, o desalento crônico, a confusão ética e o medo paralisante. A chama do espírito, da convicção inabalável, está fraca. A advertência dos 3 dias não é, portanto, uma catástrofe que virá, mas um alarme sobre o que já está em curso. Deus, ou a força cósmica que sustenta a realidade, está convidando você, o desperto, a reacender a sua fé antes que o mundo mergulhe na cegueira total do propósito. O seu papel, o papel de quem já começou a despertar, é de sentinela. Você está posicionado na fronteira tênue entre o pânico e a fé. Sua estabilidade é o equilíbrio do mundo. Não há espaço para o pânico. O medo é a arma da escuridão. O discernimento é a única resposta válida do espírito desperto. Se um dia a escuridão literal vier, você não estará perdido. Porque o fogo que te guia não é o fogo do sol físico. É o fogo da sua verdade interior e da sua comunhão inegociável. Quando o mundo se calar, os corações que carregam essa chama continuarão iluminando caminhos para aqueles que tropeçam. A profecia é real, mas a sua reação a ela é o que define o seu destino.
Lembre-se de Cristo. Ele também enfrentou 3 dias de escuridão após o sacrifício. Não foi o fim. Foi a transição mais radical da história. Enquanto o mundo chorava o luto, o plano divino se cumpria em absoluto silêncio. Talvez estes dias sejam a repetição deste mesmo princípio, um tempo em que o plano mais profundo opera no invisível e exige do desperto apenas uma coisa: fé inabalável, mesmo quando não há nada visível para se agarrar. A escuridão, neste sentido, não é um sinal de abandono, mas de movimento espiritual intenso. É o silêncio que precede a grande restauração. O tempo em que o velho morre para que o novo, o mais autêntico, possa nascer. Apenas aqueles com um entendimento espiritual sólido podem atravessar este período sem sucumbir ao desespero. A instrução é clara: fortaleça-se agora, antes que a noite da confusão caia sobre todos. Não importa se os 3 dias serão literais ou metafóricos, o que importa é a sua preparação. Os despertos são chamados a serem o ponto de ancoragem, o centro de estabilidade quando o mundo perde o controle. Para isso, você precisa de uma mente limpa, um coração firme e um espírito acordado. O que a profecia revela sobre o agora. O grande arquiteto da existência se comunica de inúmeras maneiras, e o desperto sabe ouvir além das palavras. As revelações sobre escuridão não são apenas um aviso sobre o futuro, são um diagnóstico urgente sobre o presente. A humanidade entrou num ciclo de desequilíbrio espiritual profundo, e o Criador está chamando a atenção para isso. Quando profecias circulam, elas não têm o propósito de induzir o medo do que pode acontecer, mas de provocar o despertar para o que já está acontecendo. A verdadeira escuridão não é imposta pelo céu. Ela emana do coração humano quando este se afasta da verdade-fonte e perde a sensibilidade espiritual para o que é essencial. Você, que está desperto, sente isso de forma mais aguda. O cansaço da alma, os sonhos vívidos, a sensação de urgência interna, não são coincidências. É o seu espírito sinalizando uma mudança radical na atmosfera da alma coletiva. É a travessia do mundo antigo, pautado na superficialidade e na matéria, para um novo tempo de revelação e consciência elevada. As profecias funcionam como espelhos. Elas nos mostram o que está dentro da humanidade. Quando as pessoas se enchem de medo, é porque perderam a confiança inata. Quando correm atrás de teorias, é porque negligenciaram a busca pela presença. Deus está a lembrar-nos: nenhum desastre externo pode abalar um coração que vive em aliança com a verdade. A preparação real é a fé, não a ansiedade. Os 3 dias de escuridão simbolizam um tempo de separação. Enquanto a maioria se renderá ao pânico e à negação, o desperto fará o movimento oposto, o recolhimento na comunhão. A instrução espiritual é de uma simplicidade brutal. Feche as janelas do medo e abra o coração para a presença. Ore. Permaneça em silêncio. Espere a orientação do seu espírito. A paz será o único sinal de que você está na direção correta. O Criador deseja levantar guerreiros espirituais, não meros espectadores de tragédias. Cada revelação é um convite à responsabilidade. Ao falar da escuridão, ele lembra que ainda existe uma luz irremovível dentro de você. Os despertos foram designados para manter essa luz viva, mesmo quando todo o cenário externo se apagar. Essa é a missão. A escuridão é temporária. A luz é eterna. O que está a ser revelado é que chegou o momento da postura firme, de abandonar o medo e regressar à intimidade consigo mesmo e com o sagrado. O desperto que permanece fiel neste processo será o portador da nova aurora que se seguirá à noite espiritual. A mensagem é inequívoca: não tema o escuro. Ele não veio para te consumir, mas para te testar. O divino está a levantar pessoas que não dependem do brilho externo para enxergar. Pessoas que caminham por convicção, mesmo quando tudo parece desabar. Estes são os despertos. E é por causa deles que a luz se manifestará novamente. A urgência do discernimento e o perigo do ruído. Vivemos um tempo de hipersensibilidade. Você está mais desperto, mais atento, com o espírito mais perceptivo. Mas este despertar traz um risco inerente. Nem toda voz que fala de espiritualidade ou de Deus vem realmente da fonte. Por isso, o discernimento tornou-se a arma mais vital desta geração. O fluxo de mensagens e profecias hoje é incessante. Algumas são genuínas, outras distorcidas, e muitas, embora pareçam espirituais, produzem o oposto do que o Espírito Santo gera. Em vez de paz, produzem medo. Em vez de esperança, criam confusão. Esta é a primeira chave. Deus não fala para te levar ao desespero. Ele fala para te preparar.
Toda revelação verdadeira traz ordem, mesmo quando anuncia o julgamento, porque o Espírito nunca opera no caos. Ele ilumina, não extingue. Portanto, ao ouvir uma mensagem sobre o fim ou a escuridão, faça a pergunta: o que isso está a gerar em mim? Se for desespero e paralisia, é ruído. Se for arrependimento, clareza e um senso de urgência para a ação correta, é direção. Discernir é escutar o tom espiritual que acompanha a mensagem. O desperto sente o peso da presença em algo verdadeiro. O falso profeta agita, o verdadeiro desperta. O falso aprisiona, o verdadeiro liberta. Esta é a diferença entre manipulação e revelação. As falsas revelações usam a emoção para dominar. Elas apelam ao pânico, à urgência desesperada. A fonte, por outro lado, chama com mansidão. Mesmo ao falar de coisas sérias, não precisa gritar para ser ouvida. Quando o céu fala, o Espírito reconhece a voz. É uma convicção que acalma, em vez de agitar. Você precisa aprender a testar os espíritos por trás das palavras. O apóstolo João já ensinava: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Examinar não é duvidar de tudo, mas filtrar com sabedoria. Peça confirmação na oração e na sua verdade mais profunda. A fonte nunca se ofende quando você pede discernimento. Ela se agrada, pois só o espírito maduro questiona antes de agir. A verdade não tem pressa. A mentira é sempre urgente. Outra forma de discernir é observar o fruto. Toda mensagem genuína gera vida, mesmo quando confronta. Toda falsa revelação drena sua energia e rouba sua fé. Observe o resultado. Se, após ouvir, você sente medo de Deus em vez de reverência por Ele, é um sinal de distorção. Deus corrige, mas nunca humilha. Ele desperta, mas nunca destrói. Evite a curiosidade espiritual vã. Nem toda profecia precisa ser entendida de imediato. Algumas são sementes que germinarão no seu devido tempo. A pressa de decifrar tudo abre uma brecha para a confusão. Espere que o Espírito te ensine na hora certa. A verdade não é forçada, é revelada. O seu papel agora é guardar o coração. Você precisa ser o filtro entre o que é o céu e o que é mero ruído. Quem vive discernindo, vive em paz, e quem vive em paz, consegue ouvir a voz certa. A fé como resistência e a postura diante do caos. A confusão espiritual é uma das armas mais sutis contra o desperto. Ela não chega como um ataque direto, mas como uma névoa que te cansa, te faz duvidar, te dá a sensação de que algo está fundamentalmente errado. É neste momento que a fé precisa deixar de ser emoção e tornar-se decisão inegociável. Manter a fé não é ignorar o caos, é enxergar tudo e, ainda assim, escolher acreditar. É agarrar-se quando as vozes do mundo ordenam que você desista. É olhar para a desordem e lembrar que o controle supremo ainda reside na fonte. Fé não é negação. É resistência espiritual diante da evidência do invisível. O desperto passa por desertos onde o céu parece em silêncio, a oração parece sem resposta e as promessas parecem distantes. Mas é exatamente aí que a fé é testada. A fé que não depende de sentir é a fé que permanece. Em tempos de confusão, o segredo não é buscar novas vozes, mas firmar-se na voz que jamais se altera. O Espírito não fala com a urgência humana, ele fala com a constância divina. Quem aprende a ouvir o silêncio do Espírito vive estável, mesmo quando o mundo gira descontrolado. Por isso, fé e discernimento caminham juntos. Quando o medo tentar te alcançar, responda com adoração. O medo silencia, a adoração liberta. Quando a dúvida te cercar, volte para a palavra. O inimigo mente, mas a palavra não falha. É nela que o espírito encontra o direcionamento quando tudo parece incerto. É ali que a chama é reacendida e o coração volta a respirar esperança. O desperto foi feito para ser coluna, não folha levada pelo vento. Isso exige firmeza em meio à confusão. Enquanto o mundo corre atrás de sinais e teorias, o desperto se volta para a presença. Ele sabe que o maior sinal de todos já foi dado. A luz que nunca se apaga, a verdade dentro de si. A fé do desperto não é cega, é convicta. Eles não acreditam porque tudo faz sentido. Eles acreditam porque conhecem a voz do Pai. E quando o mundo inteiro duvida, eles permanecem em pé, orando, confiando, declarando que a luz sempre vence a escuridão. Os tempos duros não vieram para destruir, mas para revelar quem realmente crê.
Toda crise expõe o que é firme e o que era apenas aparência. E é aí que você brilha, não por ser melhor, mas por ter decidido não soltar a mão da fonte quando o mundo inteiro soltou. A fé não é o fim da confusão, é a força que a atravessa. E quando tudo se acalmar, serão os despertos, aqueles que não desistiram, que ajudarão o mundo a se reerguer. Preparação do espírito. A ação do desperto. O desperto não foi chamado ao pânico, mas à preparação. Revelações e profecias não vêm para gerar medo, mas para alinhar o coração. Quando o céu fala, é um convite, não uma ameaça. A verdadeira preparação não começa com o acúmulo de bens materiais. Ela começa com a limpeza da alma. O primeiro passo é a introspecção. Antes de olhar para fora, olhe para dentro. Pergunte-se: como está o meu espírito? Tenho alimentado mais o medo ou a fé? O desperto sabe que a maior escuridão a ser enfrentada não é a do mundo, mas aquela que tenta invadir o coração. E é essa que precisa ser combatida primeiro. A oração é o escudo. Não uma oração automática, mas profunda, íntima, feita com o cerne do ser. É nessa conversa que o discernimento é renovado. A cada vez que você fala com o Criador, o ruído da confusão se cala. E quando a alma se aquieta, o espírito ouve com clareza. Outro ponto vital é o jejum. Não como penitência, mas como realinhamento. Ao jejuar, você silencia o corpo para que o espírito possa falar. O jejum corta a dependência das distrações e restaura a força interior. Em tempos de ruído e medo, ele se torna uma ferramenta para lembrar quem está no comando: a carne ou o espírito. O desperto precisa aprender a proteger o ambiente espiritual. Isso não significa isolamento, mas filtrar o que entra pela mente e pelos olhos. Palavras negativas, notícias alarmantes e conteúdo distorcido roubam a fé. A vigilância é uma espécie de jejum mental, uma decisão de preservar o que é sagrado dentro de si. A comunhão também é vital. Deus não chamou guerreiros solitários, mas um exército desperto. Os despertos se fortalecem mutuamente. Ao compartilhar a fé, você multiplica a luz. É nas conversas sinceras, nas orações em grupo e nas palavras de encorajamento que o fogo espiritual cresce e não se apaga. E, por fim, haja com amor. O medo fecha o coração. O amor abre um caminho para que o espírito flua. Quanto mais duro o mundo se torna, mais você precisa ser o farol. Cada ato de bondade é uma vela acesa no meio da noite. Cada palavra de fé é uma tocha que impede o avanço da escuridão. O que a fonte exige agora é movimento espiritual, não uma corrida desesperada, mas uma postura firme. O desperto não espera sentado. Ele age no silêncio, com fé, mantendo o coração alinhado. Quando todos falam de caos, ele fala de esperança. Essa é a diferença entre ser guiado pelo medo e ser guiado pela presença. O propósito do desperto na escuridão, a estratégia do farol. Você não está vivendo este tempo por acaso. Cada um dos despertos foi posicionado estrategicamente para um propósito inegociável. O mundo vê confusão, mas a fonte vê estratégia. A luz que você carrega não é para os dias claros, é para os dias escuros. A escuridão, seja ela física ou espiritual, revela o valor da luz. Quando tudo ao redor se apaga, é que o desperto se torna visível. É fácil parecer forte sob o sol. A verdadeira força aparece quando a noite cai. É no silêncio, na solidão e nas provas que o divino forma guerreiros capazes de iluminar os outros. Cada batalha, cada lágrima, cada deserto enfrentado até hoje teve um propósito. O que parecia dor era treinamento. O que parecia demora era preparação. O que parecia rejeição era redirecionamento. O desperto atravessa o fogo porque será usado para acender o fogo nos outros. E só quem sentiu o peso da escuridão entende o valor da luz. O propósito do desperto é ser referência quando o medo domina. O mundo busca estabilidade e não a encontra. É aí que a fonte levanta aqueles que aprenderam a permanecer firmes no meio da tempestade. Você será a voz calma no meio do desespero. Você será o farol quando as pessoas não conseguirem enxergar o caminho. O que você carrega é a direção divina. Durante o tempo de escuridão, muitos se perderão em rumores e confusão. Por isso, você precisa permanecer centrado. Você não reage como os outros. Não corre. Não se esconde. Você apenas escuta, discerne e obedece. Quando o caos se instalar, a sua estabilidade será o mais forte testemunho do poder da fonte. A fonte está a levantar pessoas com autoridade espiritual,
não por títulos, mas por experiências. O desperto não fala do que ouviu, mas do que viveu. Foi testado no silêncio, moldado na dor e refinado pela fé. Agora, está pronto para servir como espelho. O mundo verá em você a prova viva de que a luz ainda vence. É crucial lembrar, ser desperto não é um privilégio. É uma responsabilidade. A presença que habita em você exige postura. O chamado não é apenas para receber, mas para entregar. Sua fé não é só para você. É para sustentar o próximo. Em tempos de escuridão, sua vida será um canal para que muitos encontrem um caminho de volta para a presença. A fonte está a distribuir dons e direções específicas. Alguns terão revelações. Outros sentirão a urgência de interceder. Alguns serão usados para curar, outros para ensinar, outros, simplesmente, para ouvir e acolher. Todo papel importa. O corpo é um, mas os propósitos são muitos. Nenhum desperto é pequeno. Enquanto o mundo clama por respostas, o divino responde com pessoas. E você é uma dessas respostas. O que está a ser ativado em você agora é um chamado à ação, não ao esconderijo. Quando a escuridão aumentar, a sua paz será a luz. Quando o medo crescer, a sua fé será abrigo. Quando as vozes mentirem, a sua verdade será a direção. A escuridão não veio para te destruir. Ela veio para te revelar. Ela expõe o que é falso e confirma o que é real. E o desperto é o testemunho vivo da fidelidade da fonte em meio ao colapso. Você é a prova de que ainda há esperança, de que ainda há propósito, de que o reino ainda se move. Nos dias que virão, muitos questionarão o que é verdade. Mas o desperto não responderá com debate, mas com a vida. Suas atitudes serão a mensagem. Seu equilíbrio será o sermão. Sua luz será o sinal. E quem estiver perdido encontrará em você o caminho. O mundo está a entrar em uma noite espiritual. Mas o desperto já foi preparado para a aurora. A fonte conta com você. A missão não é brilhar sozinho, mas incendiar os outros até que toda a terra seja novamente iluminada pela sua presença. Chegamos ao fim desta travessia. Sinta a diferença. A confusão se dissipa quando a luz da convicção é acesa. O medo desaparece quando a ação substitui a paralisia. Você é o desperto. Você não é um mero espectador da história, mas um agente de transformação no momento mais crucial. Não se deixe levar pelo terror das manchetes. O seu foco não é o desastre, mas o serviço. A escuridão, real ou simbólica, é apenas o pano de fundo para que o seu propósito se revele em toda a sua magnitude. Mantenha a guarda do seu coração, filtre o ruído do mundo e permaneça inabalável na presença. Agradeço profundamente por ter ficado comigo até este momento, honrando este chamado. Se esta mensagem ressoou com a sua alma e te deu um ponto de ancoragem no meio da tempestade, mostre seu apoio. Inscreva-se no canal e curta este vídeo para que esta luz alcance outros que estão perdidos na escuridão. Deixe nos comentários a seguinte frase, para selarmos este compromisso: eu sou o farol na noite da confusão. Até a próxima reflexão. Que a paz do discernimento te guie.